O slide 39 vai tratar das áreas de atuação do auditor, né? Formei e quero me enveredar pela auditoria trabalhista. Claro, gente, que estou levando em consideração os muitos alunos que eu tenho e que já atuam na área de departamento pessoal. Aqueles que não atuam, a gente sugere que pelo menos façam um estágio nessa área antes de enveredar para o campo da auditoria, porque ter a vivência do setor é essencial para a maturidade do desenvolvimento desse serviço de auditoria trabalhista. Mas o que um auditor pode fazer? Né? Quais os serviços que ele pode prestar? Ele pode prestar um serviço de assessoria mensal junto aos clientes, auditando inconsistências, antecipando a análise que a própria fiscalização faz e apontando caminhos para mitigar riscos. Hoje, isso é comum, essa prestação de assessoria mensal, isso é comum para empresas tomadoras de serviço, que são empresas normalmente de grande porte, como CEMIG, Copasa, Vale, FCA, Samarco e outras mais. Elas contratam empresas terceirizadas de auditoria trabalhista para fazer esse serviço junto às suas terceirizadas, evitando assim que elas venham a ser surpreendidas em ações trabalhistas com responsabilidade solidária ou subsidiária e tenha que responder, né, por condenações de seus clientes que elas nem tinham noção de direitos dos empregados que não estavam sendo cumpridos. Então essa é uma das áreas, né, que pode ser trabalhada. Uma segunda área é auxiliar clientes no cumprimento de intimações fiscais, judiciais, montando fluxos, procedimentos, processos e verificando inconsistências e cruzando dados, que é uma prevenção de fiscalização. Se o cliente foi intimado, o auditor vai entrar aí já com a perspectiva de preparar a defesa para apresentar a fiscalização juntamente com a documentação, né? Que o fiscal pedir. Uma terceira possibilidade é realizar revisões preventivas, que é um trabalho extremamente aconselhável nos dias de hoje, principalmente em tempos de e-social, que deve ser realizado antes da empresa ser intimada, que é a questão de levantamento de risco. Tem empresas, né, que se sente desorganizada ou inseguras com relação a seus processos, e aí eles fazem a contratação desses profissionais, né, que são as chamadas auditorias periódicas, e aí o auditor vai fazer uma revisão dos processos da empresa, como se ele estivesse fazendo uma fiscalização trabalhista, e a partir disso ele faz, né, um elenco de sugestão de melhoria para que a empresa possa se resguardar e regularizar antes de ser fiscalizada. E, por fim, ele pode realizar trabalhos específicos de revisão trabalhista, previdenciária e fiscal, inclusive, gente, com vistas à recuperação de crédito tributário. A professora Camila Godoy, no slide anterior eu falei o Godoy, mas não é o Godoy, é a Godoy, é a professora Camila Godoy, que ela é auditora trabalhista e tem em São Paulo um escritório especializado em auditoria trabalhista com fins de recuperação de crédito tributário. Né? Então, ela afirma que o auditor deve atuar como um verdadeiro parceiro do empreendedor, obviamente respeitando as regras de independência que lhe são impostas pela profissão. Ou seja, você vai ser parceiro desde que, né, essa parceria não implique em descumprimento do que precisa ser cumprido. Mas nós temos aí, né, 4 grandes áreas que o auditor pode atuar. Continuando com os tipos de serviços que podem ser prestados pelo auditor trabalhista, por exemplo, ele pode trabalhar com revisão de procedimentos internos e de departamentos ligados à legislação trabalhista e previdenciária, nesse sentido, né, levantando as irregularidades que podem se transformar em passivo para a empresa.
ele pode analisar o porquê de formação de um passivo pré-existente, ou seja, uma empresa tem um passivo trabalhista alto em relação a recolhimento irregular de INSS. Ele vai analisar o que aconteceu e por que a situação chegou naquele porte e, né, o foco maior, quais seriam as medidas que a empresa poderia adotar ou pode adotar para resolver o problema. Pode levantar passivos ocultos. Hoje em dia, o passivo trabalhista oculto, né, lembrando para vocês, passivo trabalhista oculto na linguagem dos negócios é aquele passivo que a gente não consegue explicitar, ou seja, ele não foi provisionado na contabilidade, ele não faz parte do fluxo de caixa, ele não é um passivo trabalhista evidente, que é aquele passivo, por exemplo, a remuneração dos empregados é um passivo trabalhista, os encargos sociais é um passivo trabalhista. Esses passivos, eles são provisionáveis, eles são contabilizáveis, eles fazem parte do fluxo de caixa da empresa. Aquilo que o empregador não cumpre, seja, né, por uma opção ou seja por desconhecimento da legislação, a gente chama de passivo trabalhista oculto, porque ele não aparece. Ele só vai aparecer quando de uma fiscalização ou se o empregado acionar na justiça, né, o empregador na justiça demandando algum direito que foi suprimido. Então, um exemplo de passivo trabalhista oculto que é muito comum, muitas sentenças trabalhistas, a gente na hora que vai calcular a sentença trabalhista, muitas delas aparece a mesma verba, pagamento das verbas variáveis sem o reflexo do descanso semanal remunerado. Paga comissão e não paga o DSR da comissão, paga hora extra e não paga o DSR da hora extra, né? Então, qualquer que seja o descumprimento da legislação trabalhista por parte do empregador, ele vai virar aí um passivo oculto. E um dos serviços que pode ser ofertado pelo auditor é esse levantamento de passivo trabalhista oculto. E o que o cliente ganha com isso? Ele passa a conhecer as fragilidades trabalhistas dele, ele pode obter, através dessa auditoria, soluções para diminuir o risco do negócio, ele pode reduzir ações e multas trabalhistas, ele pode motivar o empregado por meio de novas práticas trabalhistas, ele pode agregar mais valor na reputação empresarial e ele pode se assessorar antecipadamente para receber uma auditoria externa. Que às vezes a auditoria externa ela não é uma auditoria que o cliente desejou, mas por algum movimento, ou ele vai vender, ou ele vai fazer uma fusão, ou ele vai prestar serviço para uma grande empresa, e isso gera a demanda de uma auditoria externa, ou seja, auditores que vêm de fora e que não necessariamente vem a pedido dessa empresa, né, e que vai fazer um levantamento e externar terceiros questões das particularidades da empresa. Então, nesse sentido, o auditor interno ou o auditor contratado pela empresa pode se antecipar e preparar a empresa para receber essa auditoria externa. Quais seriam os produtos que esse auditor iria entregar para esse cliente? Um relatório detalhado com as irregularidades dos procedimentos, o enquadramento da legislação em cada caso de irregularidade encontrada e a solução, né, que a gente chama do relatório de possíveis soluções, né? Ou sugestões de melhoria que o cliente pode receber. E ele também pode, né, auxiliar na implantação tanto da solução quanto do controle, claro que aí como um outro serviço prestado com um outro contrato. E aí a gente finaliza aqui, pessoal, a unidade 1, que tratou sobre, né, o contexto, o conceito, contexto e mercado,
da Auditoria Trabalhista Interna.